Olá, telespectadores da TV Minuano, programa Destinos RS, um propósito com objetivo muito interessante, é de apoiar a promoção dos destinos turísticos do Rio Grande do Sul. Este programa é uma iniciativa inédita da TV Minuano e nós estamos realizando com maior interesse em apoiar o marketing da região, a comercialização de cada município turístico, apresentando personalidades, entrevistas, debates, sob o lema de que o Rio Grande do Sul é bom para visitar, bom para habitar. Seja feliz visitando os destinos turísticos do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios aqui, a TV Minuano, 3 pessoas que podem contribuir e estão contribuindo para a valorização do turismo receptivo do Rio Grande do Sul. Lembrando que esse programa, depois que ele for realizado hoje, das 9 até as 10 da manhã, ficará sendo reprisado lá na 22 horas, no canal 525, e também estará disponível no YouTube, permitindo que você avise para os seus amigos, para os seus parceiros, para que possa rever esse programa. À minha direita aqui, nós temos a turismóloga, guia de turismo profissional e vice-presidente do Sindicato Estadual de Guia de Turismo, que vai dar, então, o olá para os nossos telespectadores. Por favor, Jacira. Oi, tudo bem? Eu sou Jacira Rebelo Lanziotti, sou presidente do Sindicato de Guias e estou aqui para auxiliar no que for possível para melhorar o turismo no nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Jacira. Em frente, nós temos o Christian Krumenauer. Ele foi diretor de turismo da cidade de Três Coroas e hoje é diretor da Raft Adventure, né? É do Brasil Raft Park, né? Nós venho do município de Três Coroas, quero dizer o meu amigo Abdo, os demais componentes da mesa. Estou agora com o nosso diretor de turismo de Três Coroas aqui, representando muito bem a nossa cidade. Sei que é uma satisfação estar novamente com o senhor, que para mim é uma referência, é um norte em busca de informação, conteúdo, né, de atitude, tantos anos aí à frente do turismo. Tive a oportunidade de estar com o senhor também em uma importante ação internacional. Estivemos em Madrid, na Espanha, né? Sou de Três Coroas, diretor comercial do Brasil Raft Park, parque temático de aventura, com o principal atrativo que é o raft nas corredeiras do Rio Paranhana, que, diga-se de passagem, que é um dos mais importantes roteiros turísticos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Christian lembrou. Eu tinha até me esquecido, Christian, mas nós fizemos uma ação internacional quando eu ocupava um cargo no estado do Rio Grande do Sul e nós fizemos uma promoção na Europa, onde Christian foi um dos nossos convidados, né, para falar desse importante trabalho que ele realiza. Foram outras pessoas também, mas infelizmente um dos maiores problemas que nós temos no turismo no Brasil todo é a cada 4 anos muda. As pessoas que ocuparam cargos saem, então é uma troca política que às vezes, a maioria das vezes, não tem continuidade. Talvez seja um dos maiores problemas do turismo, seja a falta de continuidade. E talvez também seja a falta do marketing aplicado ao turismo, que é a área que eu atuo, onde a gente aprende exatamente isso, que nós temos que estruturar a oferta, e após estruturar a oferta, qualificar a oferta, depois de qualificar a oferta, fazer a promoção da oferta, fazer o apoio à comercialização e avaliação de resultados. É simples. Nós temos isso como base para qualquer atividade do fenômeno turístico. Como você sabe, a gente trabalha com fenômeno. Agora, eu queria ouvir o nosso outro convidado, o diretor de turismo atual de Três Coroas, o senhor Rui Kellerman Jr. Por favor, Kellerman, fala, se auto-presente. Olá, professor Abdon. Primeiramente,
agradecer a oportunidade de estar aqui, junto também com os colegas, aqui participando deste programa. Para quem não me conhece, meu nome é Rui Kellerman Júnior, eu estou diretor de turismo de Três Coroas, tenho a responsabilidade da sequência ao trabalho que o Christian realizou nos últimos 4 anos em prol do destino turístico de Três Coroas. E, além de diretor, eu sou turismólogo, sou guia de turismo. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje junto com o senhor, em especial porque há 30 anos atrás eu tive a oportunidade de iniciar no turismo e a primeira capacitação que eu fiz foi fazer um curso de guia de turismo, no qual o senhor trouxe para o interior do estado, né? Conforme o senhor fala, sempre foi o primeiro curso de guia de turismo que foi para o interior do Rio Grande do Sul. E eu tive essa oportunidade de fazer essa capacitação, então eu posso dizer que o senhor é um grande incentivador, motivou o meu trabalho no turismo, tanto que depois de fazer o curso de guia, eu fui buscar mais informações, fui aprender mais, fiz o bacharel em turismo e fui seguindo minhas atividades dentro do turismo de natureza e estamos aí até hoje, trabalhando. Que bom ouvir isso. Realmente, eu tenho uma trajetória no turismo esses anos todos. Sou economista de formação, me especializei em marketing, sou mestre em comunicação e aplico os conhecimentos da economia, os conhecimentos da comunicação e do marketing aos destinos turísticos. Eu faço isso há alguns anos. E eu aprendi, sim, que é importante o conhecimento humano. E como o fenômeno turístico trabalha de pessoas para pessoas, a qualificação e a vontade que a pessoa tem em receber outra pessoa, lembrando que turismo se dá quando você sai do seu local de residência e vai visitar um outro local que não seja a sua residência. E segundo a Organização Mundial do Turismo, fique no mínimo 24 horas. E realmente eu fico feliz, Rui, quando eu vejo que você viajou para Santa Maria para fazer o curso de guia de turismo. Foi o primeiro curso de guia de turismo do interior do Rio Grande do Sul. Naquela época eu era diretor da ABAV para o interior e era diretor da Planalto Turismo e tinha feito todo um trabalho de valorização do destino turístico coração do Rio Grande e nós precisávamos ter gente qualificada, né? E eu fico feliz que você é uma prova disso, foi testemunha. Você imagina em 97, né? Você tratar de curso de guia de turismo no interior. Santa Maria evoluiu, depois do curso de guia de turismo, teve o curso de bacharelado em turismo, deve ter alguns alunos assistindo, mas infelizmente as coisas não são como a gente gostaria que fossem. Praticamente os cursos de bacharelado acabaram, né? Só ficaram os cursos técnicos, né? E infelizmente isso aconteceu. Mas tem muita gente boa trabalhando e muita gente que está ocupando seus espaços, porque é demorado, viu? Você sabe que não é fácil estudar marketing, história, patrimônio, geografia, arte, comunicação. Era um curso maravilhoso. E o curso de guia está aí. É a única profissão regulamentada. E agora, diretamente para a nossa convidada, a Jacira, que vai fazer um trabalho, lembrando que hoje nós estamos trabalhando sobre a região do Vale do Paranhana, entendeu, Cristian? Porque nós vamos ter programas dedicados a 28 regiões turísticas que representam 383 municípios. E nós fizemos um diagnóstico e identificamos que quase que 90% dos municípios não possuem estratégia comunicacional, não possuem estratégia de marketing. E esse programa vai tentar estar colaborando na valorização. Por exemplo, nessa região turística que nós estamos trabalhando hoje, a professora Jacira, que é turismóloga, guia de turismo do Sindicato Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul, ela pesquisou aspectos históricos, geográficos, culturais dos municípios que compõem a região do Vale Paranhana. Por favor, mostre o seu trabalho. Obrigada.
Assim, vamos começar por Parobé. Parobé está distante de Porto Alegre 79 quilômetros. E ele foi por volta de 1830, o município foi chamado de primeiro de Grande Fazenda. E foi formando as pequenas propriedades. E, consequência do rápido crescimento da população e arrecadação de impostos, culminou com a emancipação de Taquara. Então, hoje, Parobé é emancipado da cidade de Taquara. O que podemos fazer em Parobé? Parobé tem um alambique Geiger, eu acho, desculpe em alemão, né? Acho que é Geiger. Se escreve Geiger. Geiger, mostra a história de como é produzida a cachaça artesanal, a casa do agricultor, a casa do artesão, a igreja Santa Cristina do Pinhal. Essa igreja é de 1853, relíquia da cidade. A loja Vulcabras, da Azaleia, o sítio Rivever, pesca, lazer, junto à natureza. Essa região toda ela é rica em natureza, em cascatas, em cachoeiras, né? E tem a tafona. A tafona é a tafona da tafona à mesa. É a farinha de mandioca produzida artesanalmente. Depois vamos para a cidade de Riozinho. Riozinho está a 105 quilômetros da cidade de Porto Alegre. Riozinho foi colonizado em 1875 por famílias italianas. Italianas, húngaros, poloneses, prussianos e suecos, as quais acolheram mais tarde com a vinda dos alemães. O que fazer em Riozinho? Atividade de aventura. A região de Riozinho apresenta um grande número de cachoeiras com altura características e variadas. Pode ir passando. E todos... Sim, pode. Jacira, sim. nós estou falando com a produção, sim, porque foi um trabalho de pesquisa, Christian, que nós realizamos, porque existe uma certa, como é que eu vou dizer, não seja dificuldade, mas a disponibilidade de imagens sobre esses municípios. Isso prova a falta de investimentos em recursos humanos e tecnologia. Folders, porque o turismo precisa de imagem. Ele precisa de um bom site, precisa de ter informações sobre aquilo que se fala. E como a Jacira é professora e é guia de turismo, ela teve-se a toda uma pesquisa histórica, profissional, de atrativos capazes de atraírem. Então, assim que a produção identificar os arquivos disponíveis, porque você não pode usar arquivos que estão em outras redes se não tiver autorização. Então, existe uma complexidade muito grande, é um desafio para nós fazermos um programa com conteúdo, com textos e com imagens, né? Os textos nós estamos tentando resolver, e as imagens também. Então, Jacira, pode continuar falando, que a partir do momento que as fotos sejam disponíveis, você coloca no ar, que a gente diz aqui. A maioria das fotos que a gente tem, que a gente conseguiu, foi já na natureza, né? Foi das cascatas, dos arroios, que conseguiu. Bom, dando continuidade ao Riozinho, tem a cascata de 5 de novembro. Eu vou só enumerar, tá, aqui para não ficar muito cansativo. A cascata de 7 de setembro, a cascata do Chuvisquinho. Há também 3 quedas que formam a cascata, essa cascata. Cascata do Chuvisqueiro, a cascata do Paredão, o Morro da Canastra, o Parque Municipal de Conduto, do Conduto, que é um aqueduto de 1,80 m de extensão, data de 1945. E é um patrimônio do município. Conta com pequenas cachoeiras, piscinas naturais e trilhas. A Serra da Boa Vista, e apresenta também flora, fauna. Deve ser um lindo lugar de a gente visitar, né? Falta, exatamente como o professor falou, falta folders, falta a parte da prefeitura, né? Do local, fazer a propaganda desses locais. Para vocês virem que essa cidade é pertinho de Porto Alegre, né? Dá para o pessoal sair no final de semana, passar até um domingo ou um sábado e ficar nesses locais. Mas se a gente não tem aquela infraestrutura, não tem como chegar e o que tem lá, fica difícil a gente chegar nos locais, né? E outra coisa também, o Morro da Canastra e a Serra da Boa Vista.
Bom, vamos para Rolante. Rolante, a cidade está a 91 quilômetros distante de Porto Alegre. Foi uma emancipada e foi de imigrantes alemães e italianos, formando uma comunidade harmônica que se vive em comunidade, né? O que fazer em Rolante? Tem a Casa da Colônia, a Cascata Monte Colônia Monge, Cascata das Andorinhas, Cascata Três Nós Quedas. temos algumas imagens de Rolante no ar. Isso, eu acho que sim, Rolante sim. Sim, ela está afirmando que isso. são fotos disponíveis para publicação. Obrigado, produção. Mais fotos também de Rolante? Isso aí é Rolante? Né? Tem o ciclismo. Tem agora, eu acho que eles devem ter. O portal olha que da lindo cidade. a entrada. É impressionante como as cidades investem em portais, né? Isso, Eu acho que parece que aquele impacto, né? Vou chegar e aí depois começa... eu tenho a impressão que existe todo um posicionamento político, né? Geralmente a prefeitura quer fazer um portal da cidade e esse portal fica ad eternum. Mas fora o portal tem todo um trabalho de estruturação da oferta, de qualificação, de apoio à comercialização da promoção, senão é meramente de um portal. Portal é importante? Esse prédio que eles mostraram ali é da colonização alemã, é estilo em Chaimel, que o princípio da colonização trouxe para o Rio Grande do Sul essa construção. E nós temos também ali a estátua do Teixeirinha, do nosso saudoso Vítor Mateus Teixeira. Ela foi inaugurada em 2008, quando o município fez 53 anos e se emancipou. Tem o grupo de jipeiros também, a Gruta São Cristóvão, monumento a Cuqueiras. Esse monumento é bonitinho, não sei depois se a produção consegue. É uma moça que, como Rolante é a cidade das cucas, eles fizeram um monumento à cuqueira. É uma senhora tirando uma cuca de um forno. A estátua tem 2,10 metros de altura. É bem bonitinha. Depois destaca-se durante o ano todo o que eles têm. Tem festival de teatro em junho, Rolantier, que é o circuito internacional, em novembro, a trilha do Tatu, que é em abril, de motos, campeonato de voo livre, a mostra de orquídeas em bonsais em novembro e o Kuchin Festa, que é a festa da cuca. Festa do chopp é realizada em março. Agora vamos para o município de Taquara. Taquara está a 73 quilômetros distante de Porto Alegre. É de origens de vegetação de bambus e taquari, por isso é o nome da cidade, Taquara, devido à quantidade de bambus e taquaras que tem. O que vamos fazer em Taquara? Tem um centro de tradições gaúchas, fogo de chão. A água era sempre mantida, aqui nesse CTG, a água era sempre mantida no ponto, graças a um minúsculo fogãozinho que alimentava o carvão com um pinho em torno do qual para servir o chimarrão. Sempre tinha aquela aguinha quentinha para o chimarrão. Ô, Jacira, aproveitando, lembrar de quando você faz uma viagem com um guia de turismo acompanhando, esse guia de turismo é um profissional habilitado, qualificado para dar informações durante a visita, né? E isso enriquece, porque nem todo visitante, né, sendo excursionista ou turista, se prepara para conhecer o núcleo receptor. Então, o papel de guia de turismo é exatamente desse contato, aquilo que eu chamo de humano para humano, H2H, onde ele consegue passar as histórias, as lendas, as observações durante o percurso. Talvez isso seja um dos grandes diferenciais. O que é que você acha disso, meu amigo Rui Kellerman, você também que é guia de turismo? É muito importante porque a gente retrata a história do lugar, né, as particularidades da cidade, né, e particularmente eu acho que a gente, como guia de turismo, tem que conduzir as pessoas na maior naturalidade possível, assim, e mostrar a experiência que cada cidade, cada lugar que a gente leva as pessoas para conhecer, né, retratar para eles, né, essa experiência, né, que muitos lugares nos proporcionam, né.
E, Cristian, qual é a sua opinião dessa parte dos aspectos históricos? Já que você é vinculado ao segmento de turismo de aventura, né? Você tem todo um trabalho que você vai apresentar daqui a pouco, mas essa questão histórica, eu me lembro que eu visitei algumas cidades aí do Brasil e do mundo, e eu ficava atento, porque às vezes aquele guia de turismo me faz relembrar e valoriza aquilo que a gente estudou nos livros de história, coisa e tal. E hoje está muito fácil, né? Hoje você tem na internet uma série de fatores e consegue se sensibilizar. Mas ao chegar no local, o papel do guia é fundamental. Qual é a sua opinião, Cristian, sobre isso? Bom, professor, eu também sou guia de turismo formado. Eu tinha me esquecido. Evidentemente que a questão histórica ela é de fundamental relevância e importância, porque ela traz o contexto, né, da forma como aquelas pessoas vivem naquela localidade. E sim, os destinos turísticos, independente de qual seja o destino, é de fundamental importância, são as pessoas que ali estão contando aquela história. E aí, então, o profissional, o guia de turismo, tem esse papel, né, de retratar a história daquelas pessoas que contam a história de como vivem aquela comunidade, tornando-se isso algo curioso e de apelo, né, de consumo como uma experiência turística, de fundamental relevância e importância. Às vezes, algumas cidades transformam esses ensinamentos em aplicativos, em sistema de áudio, fone, que é importante, mas o contato humano é de um valor inestimável. Você, ao receber a informação de uma outra pessoa, e aí temos que discutir os conflitos geracionais. Eu conheço guias de turismo que ficam tristes porque eles vão fazer visitas guiadas e alguns alunos não têm interesse naquilo, a professora fica gritando. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque existem gerações com conflitos geracionais, como todos sempre houve, né? Sempre que uma geração, a cada 25 anos, começa a ocupar espaço, faz uma rebeldia contra a geração anterior. Mas nós estamos vivendo num mundo onde nós temos que conviver. Aquele meu artigo que foi publicado no jornal, em vários jornais, Correio do Povo, Jornal do Comércio, o Diário de Santa Maria e outros jornais. Gente, a atividade de turismo, eu conheço, Cristian, pessoas com 90 anos que trabalham no turismo, felizes da vida. É uma dádiva, viu, Jacira? Gente com idade, com conhecimento, que está fazendo guiamento. E me impressionou, uma vez que eu tive lá em Veneza, uma senhora com uma bengala, fazendo ali na Praça São Marcos, tinha 92 anos. E ela, com o microfonezinho aqui, fazia explicações em 4, 5 línguas, né? E todo mundo ficava fascinado. Hoje mudou. Hoje você tem as brincadeirinhas das redes sociais, mas sem sombra de dúvida, se você vai contratar um guia de turismo, é igual um profissional. Você está pegando, está tendo uma oportunidade de aprender com quem estudou, com quem falou, com quem pesquisou e que quer ajudar a valorizar aquele atrativo. Por favor, Jacira, complete sua pesquisa. Aí tem uma coisa interessante que eu achei aqui em Taquara, é Centro Naturalista Colina do Sol, a área de infraestrutura com simpatizantes ao naturalismo. E com quadros de esportes, piscinas, churrasqueiras, é uma vida naturalista, a maior do hemisfério sul. Depois tem o Clube Filatélico, a Igreja Bom Jesus, construída em frente, as duas igrejas, tanto a igreja evangélica quanto a igreja luterana, elas ficam perto uma da outra, junto com a comunidade católica. O Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul, com artefatos e vestígios arqueológicos, fragmentos de cerâmicas e documentários arqueológicos da localidade. O Paraíso das Águas, com a praça de alimentação, churrasqueira, Parque do Trabalhador, Parque do Sombreiro. E ainda a Expo Campo, que também é uma exposição de feira agropecuária de Taquara. É uma importante para o desenvolvimento da localidade. Só queria dar um adendo assim também, que nós, como guias de turismo,
a gente não é dono do saber de tudo, né? A gente sabe, procura estudar aquela localidade. Nós vamos em alguma dessa localidade, a gente estuda como é que eu chego, como é que eu faço, a origem do nome da cidade, mas a gente não tem aquele conhecimento total, né? Que como é que foi desde o início, na arquitetura, a gente faz o estudo que pode daquela localidade. Mas quando chega uma parte mais criteriosa, uma coisa assim, aí a gente vai para um arquiteto, né? Vai para uma pessoa mais especializada. E outra coisa que a gente costuma fazer, nós guias também, quando a gente é contratado por uma agência, essa agência, além de levar esse guia durante a viagem, ela contrata na localidade um guia também. Porque esse guia vai saber dessas peculiaridades que a região tem. É através disso aí. Então, para a gente ter um trabalho perfeito, a gente tem isso aí, né? Tem o nosso trabalho de pesquisa e ainda na localidade a gente tem outro colega que nos auxilia nisso aí para deixar os nossos turistas completamente Muito satisfeitos. obrigado, professora, guia de turismo, turismóloga de prova, que o conceito que nós trabalhamos de fenômeno da interligação, a interdependência dos conhecimentos. Por exemplo, você acabou de falar em Rolante, a estátua do Teixeirinha, que no ano que vem vai completar 100 anos, né? E lá em Rolante é a cidade que o Teixeirinha nasceu. Aí muitos jovens, muitas pessoas nem têm ideia da importância que teve de Rolante, né? Ele teve toda uma preparação de comunicação da cultura jarústica. O que é que você acha, Cristian, dessa estátua que existe em Rolante? Você já foi visitar essa estátua? Sim, com certeza. Você pode comentar sobre ela? Eu vejo que os monumentos, a exemplo da estátua do Teixeirinha, eles fazem a representação, né, de algo que é extremamente relevante para aquela comunidade. Então, vejo de extrema relevância a estátua do Teixeirinha, assim como todos os monumentos que ocupam os seus espaços nos seus destinos turísticos, porque é a prova, né, em algo materializado, de algo relevante para aquela comunidade. E falando do Teixeirinha, relevante não só para a cidade de Rolante, mas dá para se dizer para o Brasil todo, pelo sucesso, pelas suas letras, por tudo que ele fez pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Ô, Cristian, eu estava também lembrando, a professora Jacira levantou que a necessidade que você tem não só dos aspectos históricos, culturais, geográficos, equipamentos e serviços. Eu me lembrei, já que nós estamos com um aluno do curso de guia de turismo de Santa Maria. Santa Maria é cidade, coração do Rio Grande. Nós temos telespectadores lá, ex-alunos, amigos que estão ligados lá ao canal 525 da Claro TV e mandam mensagens. Eu me lembrei que Santa Maria, no tempo que eu fui professor lá no curso de bacharelado e ajudei a coordenar o curso de guia de turismo, Santa Maria tem algo bem interessante, que é aquele patrimônio material de Art Deco, né? Se a gente conhecer um pouquinho da cultura, do conhecimento, a Art Deco, né? Ela foi desenvolvida, foi criada na França, e Santa Maria, que teve um impacto muito grande pelo chamando de ferro ao Brasil, pelos caminhos de ferro ao Brasil, que foi um polo ferroviário, os belgas trouxeram conhecimentos atuais. Está falando de 1925, por aí. E aquelas construções da Avenida Rio Branco, me parece que é o segundo distrito Art Deco mais importante do mundo. O primeiro é Miami e o segundo é em Santa Maria. Você se lembra disso, meu amigo Rui Kerleman Júnior? Pode falar alguma coisa sobre isso? Sim, eu lembro. Apesar de eu não ser morador de Santa Maria, né, eu lembro muito bem da Vila Belga. Né? Então, que ela tem essa importante função de contar essa história, assim como os monumentos, nós estávamos falando, o monumento é uma forma de estar materializando a história, né, para a gente contar para as gerações futuras. A Vila Belga também ficou para contar essa história, é um legado que fica histórico-cultural, né, e para o turismo não só de Santa Maria, mas de toda a região. Né? A Vila Belga tem um toque especial, até familiar. No tempo que eu trabalhava na RBS, e o Claro Gilberto era diretor da RBS, eu fazia o marketing para novos negócios.
nós criamos um projeto sobre os patrimônios culturais do Rio Grande do Sul e tinha exatamente a necessidade de fazer a valorização da Vila Belga. E a Vila Belga, um trabalho de pesquisa fantástica realizado pelo pesquisador, historiador Antônio Isaia. Existia um Instituto de Preservação da Memória Cultural de Santa Maria, e esse instituto apresentou para a RBS na época e foi incluído no projeto Pro Memória Gaúcha, onde houve o primeiro tombamento, pelo menos em termos de mídia, da Vila Belga e da Arte Deco. Hoje tem todo um trabalho, depois evoluiu. O grande problema é que as coisas, às vezes, não sofrem continuação. Jacira, você quer falar alguma coisa mais sobre os patrimônios? Assim? Não, por enquanto era isso, professora. Perfeito. Fechou. Então, Obrigada. agora nós vamos dar a palavra para falar um pouco mais da importância que tem esse segmento de Três Coroas, que é o raft. Eu digo para o Christian e digo para o meu amigo Rui e para a Jacira que eu não sou muito atlético, né? Eu sou mais ligado ao turismo urbano. Mas ninguém pode esquecer que o fenômeno turístico tem toda uma preparação mundial. Aí eu me lembro, Jacira, que quando terminou a pandemia, a ONU Turismo, a OMT, listou os segmentos de turismo que poderiam estar acontecendo isso na valorização em termos de planeta, né? Que é o turismo de natureza, o turismo de bem-estar, o turismo de base comunitária, o volunturismo e o turismo científico. Esta orientação global, a OMT representa os países do mundo que trabalham com o fenômeno turístico. Eu tenho levado isso aqui nas minhas considerações, que é o guarda-chuva que se abre. E hoje, dentro desse segmento, nós temos o turismo da natureza. Então, eu queria possibilitar que vocês falassem do papel que vocês têm dentro da região Vale do Paranhana, mas seguindo uma orientação universal. Quem fala primeiro, você ou o Keller? Bom, professor, eu vou iniciar e eu tenho certeza que o Júnior vai fazer boas considerações complementares. Bom, Três Coroas, historicamente conhecido pelo rafting, né? Nas corredeiras do Rio Paranhana, e complementando, nós fizemos um papel muito importante na retomada do turismo pós-momentos da pandemia, né? Que é página virada já, mas essa reconexão do ser humano com o meio natural em ambientes abertos, com práticas de atrativos turísticos seguros, né? Onde a experiência de natureza fala por si só, nos reconectando com a nossa essência humana, né? E é importante dizer também que sim, estou aqui como empresário, diretor de um dos parques de aventura, mas nós, Três Coroas, né, Júnior, a gente não nos vê nos nossos negócios, nas nossas individualidades de acesso a mercado, mas entendemos que um destino forte é um destino unido. Nós temos 3 belíssimos parques de aventura lá em Três Coroas. Diga-se de passagem, um deles é um movimento do município da cidade, que é o Parque Municipal das Laranjeiras, e lá serviu de incubadora para que nós possamos ter hoje a indústria do turismo de natureza que temos na cidade, né? O Brasil Raft Park é um desses empreendimentos, mas não é o único, e dessas 5 operadoras específicas de rafting distribuídas em 3 parques, temos um belíssimo trabalho, né, Júnior, que o Júnior vai falar um pouquinho, inclusive agora um novo momento que nós estamos trabalhando, que é a questão da consciência da segurança na prática do turismo de aventura. Manda ver aí, Júnior. Vamos lá, então. O segmento do turismo de natureza em Três Coroas está estabelecido há 30 anos, então tem um legado, tem toda uma história, como o Christian estava falando ali. Os 3 parques de aventura são 5 empresas de rafting que oferecem as demais atividades além do rafting, né, como tirolesa, canopy, caminhadas, os circuitos de arvorismo, passeios de quadriciclo. Então, hoje os 3 parques também eles estão todos estruturados, né, com serviços de hospedagem, com serviços de alimentação. E no pós-pandemia,
foi um momento em que as pessoas se voltaram, né, para os espaços ao ar livre e a gente viu não só na nossa realidade local, mas também a nível nacional, se ampliou muito a busca pelas atividades de ecoturismo, de turismo de aventura, né, que estão dentro desse guarda-chuva do turismo de natureza. As pessoas foram procurar espaços ao ar livre, né? Então foi uma grande oportunidade também para a gente estar estabelecendo os negócios das atividades ligadas à aventura, especialmente na nossa cidade, né? E nesse momento as empresas de Três Coroas elas são um exemplo de cooperação, porque atualmente estamos fazendo um trabalho através da Secretaria de Turismo, juntamente com as 5 empresas da cidade, e fazendo um termo de cooperação para que nós viemos atender as normas de segurança que estão dentro da Lei Geral do Turismo, né? Então, a gente, com certeza, essa ação que vai estar capacitando todos os condutores de turismo de natureza que prestam serviços para as empresas da nossa cidade, né, e que atendem aos turistas que vão nos visitar, e vão estar extremamente qualificados, né, capacitados e atendendo a normas técnicas internacionais. Eu acredito que quando você faz a opção para um turismo de aventura, e se a produção tiver encontrado o drive com algumas fotos que foram autorizadas, pode ir passando, nós respeitamos, em primeiro lugar, as pessoas, né? A Organização Mundial do Turismo realizou uma pesquisa, comentou e concluiu que o que é que o visitante compra? Em primeiro lugar, o visitante compra a marca do destino, a marca do passeio, a marca do hotel, a marca da agência de viagem. Isso é marketing. E as pessoas têm que entender o que é marketing. São as ações no mercado para captar e manter clientes nas relações mais duradouras possível, se possível, eternas. Esse conceito que eu trabalho nos meus livros, nas minhas palestras, nos diagnósticos, onde nós temos que, em primeiro lugar, vou trabalhar com turismo. Ok, trabalhar com turismo. Temos que fazer o inventário. Eu acho que o inventário é fundamental. Depois de realizar esse inventário, nós temos que estruturar a oferta. O que é que eu quero oferecer para o mercado? E logo depois que você estrutura a oferta, você vai trabalhar com um plano de marketing, que vai indicar o posicionamento, né? São tantas opções, são tantas variáveis que o município tem que dizer, bem, eu quero trabalhar com o turismo rural, o turismo urbano, e dentro do turismo urbano e rural, eu tenho os segmentos que eu vou atuar. Com esses segmentos que eu vou atuar, eu tenho que delimitar exatamente o produto, aquilo que vai atingir o meu cliente. E aí que entra isso que vocês falaram nesse instante aqui, Jacir, né? Que é a questão do que é que motiva alguém sair da sua casa em Porto Alegre para visitar um outro município. Ele vai sozinho, vai com a namorada, vai com a esposa, vai com a família. Por que ele vai fazer isso? Pega seu carro, se estiver distante, pega o avião, pega o ônibus, coisa e tal. Então, a marca. Aí que entra o trabalho que nós estamos fazendo na TV Minuano, na Claro TV Minuano 525 e o site tvminuano.com, que é dar oportunidade para os pequenos municípios possam evitar. Eu estou com uma dificuldade de ouvir aqui o ponto, mas tudo bem. A marca é o primeiro item que a ONU Turismo no mundo todo diz. O segundo item chama-se segurança. Segurança no ir e vir. Segurança ao fazer uma reserva e garantir a reserva. Segurança ao andar nas ruas, né? Terceiro, a comodidade. Complicou, a pessoa não vai. Aí eu vou visitar tal município. Mas a estrada está difícil, não tem hotel, né? Não vou.
E o quarto item é o preço. Às vezes as pessoas discutem muito a precificação. E hoje, com a tecnologia, você tem os preços flutuantes. Mas se você tiver uma marca forte, uma segurança que a pessoa vai encontrar aquilo que está sendo prometido, você tende realmente a fazer a visita. Ô, Christian, como é que você define o perfil dos seus clientes para fazer o rafting lá em Vamos lá. Lá no Brasil Raft Park, a gente tem uma gama bastante grande de serviços, né? Nós, além do rafting, utilizando do ambiente natureza, a gente tem atividades para todas as idades. Então, hoje, esse é um segmento que, há alguns anos atrás, nós tínhamos um perfil muito formado, jovens, acadêmicos, esportistas. E este paradigma no turismo de aventura, no turismo de natureza, nós vencemos a partir de nós estamos falando agora da implementação dos sistemas de gestão de segurança, na demonstração ao mercado que praticar uma atividade ao meio da natureza de aventura, ele não necessariamente é algo radical, ele é algo aventureiro. Então a gente fez todo um trabalho a nível nacional de tirar um pouco desse estigma da questão da formatação do público consumidor. E dentro dessa tocada, hoje nós no parque, nós temos além do rafting, mas também utilizando a atividade do rafting e as outras atividades, o público da melhor idade, dos 60 a mais, que pratica essa atividade. O rafting família, que é para criança que tem 2 anos de idade, acompanhado com o avô. O deficiente físico, que por sinal é uma ação do município, que se faz a questão do camping acessível, que é um evento que acontece todos os anos em março, que tornou-se uma referência nacional, que é a aventura para todos, os portadores, né? A pessoa que tem uma deficiência, ela pode e deve estar participando da atividade. Então, professor, dizer hoje qual é o perfil, eu digo que todos podem e devem se dar a oportunidade de estar ao meio natural e celebrar a vida ao meio da natureza. Na realidade, prova mais uma vez que o fenômeno turístico, ele permite que qualquer pessoa, dentro das suas possibilidades, possam ter informações sobre a geografia, sobre a história, sobre a cultura, e que o torne feliz. É o nosso lema do programa, que além da Claro TV, o nosso programa tem um site e também está disponível no YouTube. Quer dizer, nós estamos ampliando a abordagem para levar essas imagens, esses textos, esses debates aí. Ô Jacira, você como pesquisadora, recentemente você fez um levantamento sobre o que é cascata, o que é cachoeirinha. Me explica para a gente. Primeiro eu queria pedir desculpa para os colegas que eu não mencionei a região de vocês, que vocês iriam falar sobre a região. Então eu não quis falar sobre a região de vocês. No espetáculo anterior, no debate foi Igrejinha. Tivemos aqui aquela visão toda. Hoje o foco é vocês. E agora nós vamos falar sobre o que é cachoeira, o que é cascata. Aí pesquisando, essa região é riquíssima em cascata, cachoeira, né? E eu fiquei assim, eu tenho esse costume, que eu não entendo, eu tenho que correr atrás, né? Então eu pesquisei assim, ó, cascata. O que é uma cascata? Quando a queda ocorre desde uma formação rochosa e inclinação vertical, que faz com que a água caia de degraus em degraus ou em declive. Exemplo, nós temos a cascata do Caracol. Todo mundo conhece a cascata do Caracol, né? E tem também a cascata branca em 3 forquilhas. Essa eu já não conheço. O que é uma cachoeira? Quando a queda não tem interrupção, desce direto ou com poucos obstáculos. Temos exemplo da cachoeira de Andorinhas, no Quênio de Itaimbezinho. O que é uma catarata? A maior das quedas com grande volume de água. Geralmente forma uma parede de quedas com o formato de uma cortina. Pela força da água, costuma formar grandes piscinas na base de sua queda. Exemplo que nós temos as cataratas do Iguaçu e as cataratas no Niágara, que não é no Brasil, mas nos Estados Unidos, né? Só para a gente ter uma noção. E, finalmente, nós temos o salto. O que é um salto? Quando a queda é formada de esguichos e em queda ininterrupta de grandes altitudes. É o caso do salto ventoso em Farroupilha e do salto de Tucumã
em derrubadas. Para a gente ter mais ou menos uma noção. Claro, né? não. Isso prova a pesquisa que ela fez, geográfica, que permite dar entendimento a quem procura lá o raft, né? Qual é a cascata que vocês passam com os barcos aí, hein, Christian? A prática do rafting é feita no Rio Paranhana, né? Rio Paranhana. É um dos afluentes do Rio dos Sinos. Ele tem a sua marcação de nascimento junto ao município de Três Coroas e Canela, né? O Rio Paranhana tem uma característica de ser um rio de grau de dificuldade numa escala... Nós estamos com as fotos Isso. Aí tá... Ali tem um barco azul com a coloração... Isso. Isso aí, esses barcos são para sinalizar. Ali tem o nome da sua organização, né? Brasil Rafting. Isso aí. E aí tá uma família levantando. Explica pra gente que foto é essa. Isso aí são os botes de rafting, né? São botes específicos para a prática dessa atividade turística. Os aventureiros, eles participam sendo conduzidos por um condutor especializado no atrativo, além dos nossos guias locais. Nós temos um condutor específico da atividade, né? E ele vai fazer o acompanhamento, começo, meio e fim, de toda a construção que é feita com várias mãos. Todos que estão ali embarcados, participando, eles estão construindo esta experiência juntos, né? Todos devidamente com os equipamentos de segurança, coletes, capacetes. No período de inverno temos roupas de neoprene, botas térmicas e além de todo os equipamentos que estão na prática da atividade, é importante ressaltar que o parque, enquanto equipamento turístico, também ele usufrui e disponibiliza de um equipamento ligado à parte de duchas quentes, vestiários, banheiros, sala de eventos, restaurante, meio de hospedagens e todo ele adequado para que as pessoas possam fazer uma interação de aventura fundamentalmente com segurança, mas jamais questão do conforto. Eu me lembro que quando nós estivemos juntos na promoção do Rio Grande do Sul na Europa e lá em Madrid, na Casa de Vacas. Verdade. Você apresentou o trabalho de Cachoeirinha, foi uma iniciativa nossa e você fez um comentário, porque os espanhóis que estavam presentes perguntaram o que é que você estava contribuindo para a comunidade, né? E nós sabemos que quem trabalha com marketing sabe que é cliente, colaborador, sócio, fornecedor e você tem a comunidade. E por último, os governos, que é uma dependência muito grande da política econômica e governamental. O que é que se pode fazer? Então, o que é que você contribui de alguma forma para a comunidade de Três Coroas através dos investimentos e das ações que você realiza? Bom, vamos lá. Além do investimento em si no empreendimento, a questão da empregabilidade é fundamental, né? A capacitação da mão de obra local, das pessoas que vivem ao entorno do parque, que é uma área do interior do estado do Rio Grande do Sul, que é no município de Três Coroas. E também nós desempenhamos alguns programas contínuos, a exemplo do Ensinando para a Vida, que é um evento e também atendimentos de educação ambiental, que para a comunidade local, já por diversas vezes a gente disponibiliza ela de forma gratuita, principalmente para a rede de ensino do município, para que possa ser um momento de educação ambiental, interação com a economia do turismo e uma experiência de natureza, né? Então, dessa forma, a gente entende-se que a gente também faz uma contribuição e sempre temos uma visão do Brasil Raft Park que é ligada à questão de impacto positivo. De que maneira uma empresa de turismo pode ter um impacto positivo naquilo que ela se dispõe a fazer, daquilo que ela recolhe enquanto seus lucros, divide os resultados com seus colaboradores, com a questão da questão fiscal, a sua responsabilidade fiscal que temos com o município e, sobretudo, na questão de que o turismo de natureza também devolve bem-estar para a comunidade, não só da cidade, mas todos que buscam o destino Três Coroas como uma referência. Então, mais uma proposta que está de acordo com as 5 opções da ONU Turismo, que é o turismo que faz o bem-estar, natureza, base comunitária e o volunturismo. Nós temos uma antropóloga que tem participado do programa, recomendações para a dona Flávia, e nós comentamos essa questão da comunidade, né? Aí que entra toda uma visão do efeito multiplicador que o turismo faz. Ao levar dinheiro
de uma cidade para outra, né? Porque você não pode pegar cidade para outra cidade. Há um deslocamento, e o fato desse deslocamento é que faz toda a nova concepção das ações no mercado. Você, quando compra o sapato, você pega o sapato e leva. Agora, se você quiser fazer rafting, é lá em Três Coroas, e aquele tipo de rafting não é igual ao que tem no Canadá ou que tem em outro lugar. Ele é específico, ele é singular. E por ser específico, por ser singular, ele atrai visitantes, né? Então tem todo um posicionamento mercadológico e que é disputado, é analisado. Às vezes as pessoas não estudam porque não querem estudar, ou são simplesmente curiosos, ou não valorizam a quantidade de pessoas que estão ligadas diretamente e indiretamente a um atrativo turístico. Eu queria perguntar para o meu amigo, ex-aluno Rui Kahneman Jr., que agora assumiu a diretoria de turismo de Três Corações, e eu vi que o Christian falou que há uma continuidade, mas isso é tão raro, porque cada vez que muda o governo, se coloca, às vezes, jabutis nas árvores para ocupar espaços que não tem nada que ver um com o outro e quer fazer tudo novo, né? Isso está acontecendo lá em Três Corações, né? Então, eu venho do Conselho Municipal de Turismo, que foi um braço da administração pública, enquanto o Christian era o gestor da pasta. Então, eu também sou empreendedor e eu sei o quanto é importante se dar continuidade nas ações do turismo, porque a gente sabe que no turismo as coisas, esse segmento ele é um pouco mais específico e muitas ações dependem da continuidade. Então, a gente sim está dando continuidade nas ações que iniciaram, porque é respeito a dinheiro público, é respeito ao trabalho de quem esteve lá antes de nós, né? E, de certa forma, a gente também contribuiu, né, Christian? Porque foi criado um plano municipal de turismo, que agora, no início da gestão, foi atualizado em parceria com o Conselho Municipal de Turismo, virou lei municipal, aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, está se dando sequência num trabalho, tá? Porque é importante, a gente entende que precisa ter essa continuidade independente de mudança de partidos, né? Então, para a gente poder estar colhendo bons frutos lá na frente, né? E o senhor falou ali um dos itens, né, da questão da ONU sobre trabalho de base comunitária. Criamos um programa no município em que nós fizemos micro-regiões, onde a gente vai estar trabalhando as necessidades, as realidades de cada micro-região do município. E então estamos reunindo os empreendedores de cada micro-região turística da cidade para estar propondo ações, estar desenvolvendo um trabalho junto com a comunidade para que exista o sentimento de pertencimento, para que eles façam parte dos projetos e que a gente faça isso perdurar por muito e muito tempo. Muito obrigado, diretor de turismo de Três Coroas. É isso, né? Isso aí. Eu me enganei aqui, chamei outras três. É Três Coroas, do Vale do Paranhana. E eu concordo contigo plenamente, por isso que eu gostaria de deixar uma mensagem para os conselhos municipais de turismo. Às vezes, o Conselho Municipal de Turismo tem uma repartição de poder com iniciativa privada. E é essa turma que tem que ficar atento para evitar que se destrua o que aconteceu no passado e ignore as conquistas e queira fazer coisas novas. Para encaminhar o término do nosso programa, eu queria ouvir as palavras, os comentários finais para a professora Jacira. Muito bem. Eu queria agradecer aos colegas, adorei o assunto de vocês e tudo, e parabenizá-los por essa parte de influenciar a comunidade. A comunidade está sabendo o que existe, o que eu tenho na minha cidade. Num programa passado a gente comentou que tem gente que, por exemplo, da própria localidade não sabe o que tem.
Por exemplo, vai lá em Rolante, não sabe que tem uma estátua de Teixeirinha. Vai em outro lugar, não sabe de nada. Não sabe das igrejas local. Então, eu acho que chamando a comunidade para trabalhar, para saber o que a cidade tem, é maravilhoso. Outra coisa que eu queria parabenizá-los é pelo vocês contratarem um condutor, que é diferente de um guia de turismo. O condutor, ele é de parques daquele local de atrativo turístico. Perfeito, tá? Jacira. Nós estamos terminando aqui, os horários estão. Muito obrigado pela sua participação. Palavra final do nosso amigo Júnior. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e convidar em especial esse fim de semana. Três Coroas está tendo a 4ª edição do Tresco Gourmet, que é um evento que serve uma verdadeira experiência gastronômica. São diversos empreendimentos gastronômicos do município que estarão lá organizados junto à Praça Central, esperando a visita de todos. Cristian. Professor, e aos colegas aqui, é uma imensa satisfação sempre debater turismo, né? Compartilhar, né? E aprender, sobretudo, com os demais. E reforçar. O Brasil Raft Park, o destino Três Coroas está sempre de braços abertos. É fácil nos localizar, tá? Brasil Raft Park, nos acham nas mídias sociais. E obrigado pela oportunidade a todos que estão nos Ok, Destinos RS, canal 525 da TV Minuano, Claro TV, no site www.destinosrs.com.br, no YouTube. Agradecemos a audiência altamente qualificada do programa, lembrando que visite o Rio Grande do Sul. É bom para visitar, é bom para habitar. Seja feliz conhecendo os destinos turísticos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e até a próxima. Abdon Barreto Filho, à disposição de vocês.